Então, do 20 ao 26, nós temos o seguinte em Tiago 2. Seu tolo, você quer ter certeza de que a fé sem obras é inútil? Por acaso não foi pelas obras que Abraão, nosso pai, foi justificado quando ofereceu o seu filho Isaque sobre o altar? Você percebe que a fé operava juntamente com as suas obras e que foi pelas obras que a fé se consumou? E se cumpriu a escritura que diz: Abraão creu em Deus e isso lhe foi atribuído para a justiça. Ele foi chamado amigo de Deus. Assim vocês percebem que uma pessoa é justificada pelas obras e não somente pela fé. De igual modo, será que não foi também pelas obras que a prostituta Raabe foi justificada quando acolheu os emissários e os fez partir por outro caminho? Porque assim como o corpo sem espírito é morto, assim também a fé sem obras é morta. Vamos orar. Senhor nosso Deus, nós te entregamos esse dia, te entregamos, Senhor, as nossas vidas e te pedimos que fale aos nossos corações através da tua palavra. Nos ajuda nesse momento a compreender aquilo que nós lemos através da ação do teu Espírito Santo. Assim oramos no nome de Jesus. Amém. Você fica com a Bíblia aberta, no texto, e a gente vai brevemente meditar. Bom, é um bloco textual inteiro do 14 ao 25. E o objetivo aqui de Tiago é mostrar a relação entre fé e obras, de modo que a gente compreenda no final de tudo que a fé sem obras é morta, é inútil, né? Ou seja, que a fé que nos foi implantada no coração é evidenciada, é demonstrada pela prática de boas obras, que nós sabemos lá por Efésios 2, 10, que elas foram preparadas para que a gente andasse nelas. E o trecho que a gente vai analisar hoje, do 20 ao 26, vai trazer dois exemplos bíblicos de pessoas que tiveram essa fé provada pelas atitudes tomadas: Abraão e Raabe. Então vamos aqui à nossa passagem de hoje. Eu quero voltar só um pouquinho no versículo 19, porque ele me ajuda a compreender o 20 e assim por diante. Qual é o sentido dele? Veja que o 19 diz o seguinte: você crê que Deus é um só? Faz muito bem, até os demônios creem e tremem. O que Tiago coloca aqui no versículo 19 é a seguinte questão para os seus leitores: o fato de você crer que Deus é um só não prova que sua fé é verdadeira, que sua fé é viva, porque essa mesma crença, por assim dizer, também existe nos demônios. Eles não só creem, mas também tremem. E eles têm uma fé viva, verdadeira? Óbvio que não. Para assegurar que a fé precisa vir acompanhada de obras, para que não seja considerada inútil, é que ele vai discorrer até o versículo 26, acerca desses dois exemplos bíblicos que demonstraram de forma prática o ponto que ele vem tratando desde o versículo 14. Então, veja que de maneira absurda age quem se esforça por provar, à luz dessa passagem, que o homem é justificado só pelas obras, porque ele não está dizendo isso. Ele está o tempo todo falando sobre fé, mas essa fé é acompanhada das obras. Ele não está dizendo que você é justificado única e exclusivamente pelas obras. Ele não tinha isso em mente. As provas que ele vai anexar a sua colocação vão se referir a essa declaração: não existe fé, nem mesmo morta, sem obras. Por isso que ele falou um pouco antes, que se você diz que tem fé, outro vai dizer que tem obras. Mas ele vai dizer: mostre-me essa fé sem obras, no versículo 18, e eu com as obras lhe mostrarei a minha fé. Ou seja, ele está dizendo que você está dizendo que tem fé, e outro vai dizer: eu tenho obras. Mas essas duas não podem vir isoladas na vida daquele que foi alcançado pelo Senhor. Elas devem vir sempre juntas.
eu vou te mostrar que eu tenho fé, que essa fé foi implantada no meu coração justamente pelas obras que eu realizo. O que ele está, no fim das contas, querendo dizer? Eu não sou salvo pelas minhas obras, mas por ser salvo, eu produzo boas obras. Essa é a questão. E após apresentar esse argumento de que a fé sem obras é sem proveito, Tiago vai agora provar por meio dessas duas pessoas. É como se ele dissesse o seguinte: tolo, se você não concordou comigo até agora, com o ponto que eu lhe apresentei até aqui, e ainda quer se certificar que é verdade, então atenção no que eu vou lhe apresentar a partir de agora. O caso de Abraão e o caso de Raabe. O caso de Abraão do 21 ao 24, o caso de Raabe 25 e 26. Então a primeira prova escriturística que Tiago vai apresentar de que fé e obra andam juntas é a obediência de Abraão, versículo 21. E ele vai dizer: por acaso não foi pelas obras que Abraão, o nosso pai, foi justificado quando ofereceu seu filho Isaque sobre o altar? Então ele chama Abraão de pai. Aqui ele se refere a Abraão como nosso pai, tendo em vista não somente a descendência judaica, comum com os seus leitores, mas também o fato de que eles são cristãos. Ele cita o episódio muito conhecido daquela comunidade, de que Deus testou Abraão e ordenou que ele lhe oferecesse o seu único filho, Isaque, o herdeiro das promessas, em sacrifício no alto do Monte Moriá. Ali, meus irmãos, é óbvio que Deus não queria testar o limite de Abraão com relação ao amor a seu filho, mas ele levou Abraão ao limite da fé. Ele queria saber: esse aqui eu prometi tanta coisa, inclusive esse menino, ele é obediente a mim até o ponto de entregar o filho da promessa? Ele é obediente a mim a ponto de continuar acreditando no mesmo Deus que o chamou e disse: sai da tua terra, da tua parentela e vai para uma terra que eu te mostrarei? Esse mesmo homem continua com essa confiança inabalável em mim? Eu prometi o filho, agora eu peço. Será que ele vai? E a gente sabe muito bem como tudo sucede. Ele, de forma alguma, questiona, de forma alguma ele deixa de fazer o que Deus o ordena, ele prepara tudo, e é justamente nessa preparação que Isaque fica olhando para ele e diz: pai, eu estou vendo que está tudo preparado, estou vendo a lenha para o holocausto, eu estou vendo o cutelo para o sacrifício do cordeiro, mas eu não estou vendo o cordeiro. E ele diz: o Senhor o proverá para si. E nesse momento, quando eles olham mais ao longe, tem um cordeiro preso em um dos arbustos. Ali estava a provisão do Senhor. Por quê? Porque em momento algum ele olhou para trás. Em momento algum ele retrocedeu na sua confiança. Antes ele obedeceu. E ele sabia que essa obediência poderia custar a vida do seu filho. Mas é interessante que essa obediência de Abraão nos mostra o seguinte: estamos de fato dispostos a obedecer até as últimas consequências? Se nós estamos dispostos a obedecer a voz do Senhor até as últimas consequências, de fato a nossa fé é provada. Mas se essa fé é só até a página 3, é só até quando encosta na minha carne, é só até enquanto encosta na minha família, aí ela já não é uma fé tão verdadeira assim, ela é condicional. Da mesma forma que o amor de Deus por nós foi e sempre será incondicional, a nossa fé nele deve ser incondicional, porque ele só tem o melhor para nós. O caminho dele é perfeito. Então tudo o que ele aponta deve ser considerado por nós. E isso vai fazer com que de fato a gente prove que a fé é verdadeira. Não é uma fé que depende de eu ver se vai ter vantagem ou não. Não é uma fé que vai depender de eu entender que é o melhor caminho ou não. Eu simplesmente sei
que Ele tem o melhor, e eu me entrego a Ele, e eu faço o que Ele ordenar. Eu obedeço sem questionar, mas essa obediência não é cega. Eu não questiono, não é porque eu não quero esperar uma resposta diferente de Deus que vai me decepcionar, é porque eu já sei qual é a resposta dele. Eu sei que a resposta dele é o que eu preciso, então eu obedeço o que ele manda fazer. Então veja só que Abraão obedeceu, e prestes a sacrificar o seu filho, ele foi impedido por Deus, que declarou: agora sei que temes a Deus, porquanto não me negaste o filho, o teu único filho. Ele diz isso em Gênesis 22, 12. Em seguida Deus jurou abençoar Abraão e a sua descendência, e nela todas as nações da terra. Por quê? Qual foi a causa dessa promessa de Deus, desse juramento de abençoar Abraão? Gênesis 22, 18. Porquanto obedeceste a minha voz. Então nós percebemos que essa fé verdadeira, essa fé que é evidenciada pela obediência de Abraão, traz muitos benefícios, não só para ele, mas também para a sua descendência, e nela todas as nações da terra. Vamos lembrar só um pouquinho do texto de Gênesis. Quando o homem cai, em Gênesis 3, o que é que começa a acontecer? Deus vai estabelecendo alguns juízos com relação a Eva e com relação a Adão. E aí ele vai falando a respeito das dores de parto, a respeito do suor do teu rosto vais comer o teu pão, vais te sustentares. Mas ele diz o seguinte, que por conta da tua transgressão maldita será toda a terra. Veja a consequência da desobediência de Adão. Toda a terra seria maldita por conta dele. E de fato, o seu erro nós recebemos como herança. Nós somos culpados e corruptos em Adão. Mas nós entendemos que por um só homem entrou o pecado, mas também por um só homem veio a nossa salvação e o conserto que nós precisávamos ter com Deus. Mas o que eu quero chamar a atenção é, houve essa consequência do erro de Adão. Olha agora para o texto de Gênesis 22. Há também consequências da obediência de Abraão. Toda a terra é abençoada por conta da obediência dele, porque ele ouviu a voz de Deus. Infelizmente, meus irmãos, nós temos hoje muitos discursos colocando o seguinte: se você não tem determinada coisa, é falta de fé, é porque você não colocou a sua fé em ação, é porque você não creu totalmente nessa promessa de Deus. A gente tem que ter muito cuidado em saber o que é promessa de Deus, o que é intenção do coração do homem. Não vou nem chamar de promessa, porque eu posso tensionar para a sua vida muita coisa boa, mas eu não sei se é a vontade de Deus. Eu quero que você seja bem sucedido, eu quero que você passe no concurso público, mas eu não sei nem se você está estudando. Certamente você não vai passar se você não estiver estudando. É só um desejo do meu coração, mas eu não posso dizer: meu irmão, ano que vem eu vejo o irmão recebendo uma portaria do seu concurso. O irmão não pega num livro? Vai dar errado essa profetada. Com certeza vai dar errado. E eu não posso colocar na conta de Deus algo que eu quis dizer. Porque invariavelmente as pessoas se decepcionam com quem? Com Deus. Porque foi o vaso de Deus que falou. E ele disse que Deus mandou dizer. Então, se Deus mandou dizer, muito cuidado com aqueles que falam que a sua fé é frágil, por isso que você não tem isso ou aquilo, por isso que você não conquistou isso ou aquilo. A sua fé não é evidenciada pelas coisas que você tem, mas pelo que você faz com essa fé. Você escuta a voz de Deus? Você obedece à sua vontade expressa nas Escrituras? Você se entrega totalmente ao Senhor para que Ele faça aquilo que Ele determinou na sua vida?
Você realmente desenvolve os dons que Ele lhe deu? Com isso você vai mostrar que a sua fé é verdadeira, porque tudo isso são obras que a gente realiza. A obediência, a atenção, a disponibilidade, a força que a gente dedica, a energia, o tempo. É isso que Ele requer de nós. Não são obras que vão trazer louvor para nós, mas obras que vão trazer louvor a Ele. Quando pessoas olham para a gente e dizem assim: Ele só diz que confia em Deus, e a gente não está enxergando nada, mas Ele diz: eu vou continuar caminhando porque eu confio em Deus. Tem familiares dele na UTI, mas ele continua dizendo que confia em Deus. Eu não sei, o povo está na beira da morte e ele continua dizendo: eu confio em Deus. E ele continua orando, ele continua indo para a igreja, ele continua pregando, ele continua dizendo que confia em Deus. Isso é uma obra. As pessoas estão vendo, através dessa sua obediência, dessa sua confiança, que de fato existe um Deus poderoso, o suficiente para manter você calmo no momento de aflição. É isso que Ele quer de nós. Como é que você vai provar mais ainda a sua fé do que numa situação que você está dizendo: eu confio tanto em Deus que eu vou entregar meu filho? Não foi Ele que deu? Então eu vou entregar. Eu enxergo essa obediência de Abraão também em Jó. O Senhor deu, o Senhor tomou, e bendito seja o nome do Senhor. Não tem problema. Jó estava esperando ter tudo em dobro? Não, estava tudo desmoronando. Ele não tinha esperança para frente, que recuperaria tudo, que seria ainda mais abençoado do que era antes. Mas ele foi. Ele não olhou para os resultados futuros, ele olhou para o Deus presente. Por isso ele disse: o que tinha nas minhas mãos foi Deus que deu. O que saiu das minhas mãos foi o Senhor que tomou. Se Ele quiser que volte, Ele dá. Mas se não voltasse, bendito seja o nome do Senhor do mesmo jeito. E hoje a gente vê muitas pessoas se preocupando com uma palavra que não deveria estar muito no nosso vocabulário. Deus vai me restituir tudo que eu perdi. Você não sabe se é essa a vontade dEle. Às vezes você tem que perder mesmo. Sabe para quê? Para se sentir mais vulnerável e voltar para os pés dEle. Porque se você tivesse tão abastado como estava antes, sabe quantas vezes você iria correr para Ele? Nenhuma. Porque eu consigo porque eu sou forte, eu consigo porque eu sou inteligente, eu consigo porque eu tenho recurso. Sai tudo isso da mesa, sai tudo isso da realidade. O que é que sobra? Oh meu Senhor, me livre, me socorra. O que deveria ser o primeiro pensamento, a primeira atitude, é a que resta. Mas a gente precisa voltar para isso. E às vezes Ele tira mesmo. E vai repor, se Ele quiser. E se Ele não quiser? Deixou de ser Deus? Não. Deixou de ser bom? Não. Deixou de ser justo? Também não. É o tipo de obediência que não olha para as vantagens. É o tipo de obediência que não olha para uma consequência futura ou se vai ser retribuído ou não. Na realidade, quem merece retribuição é Ele. A nossa obediência pela vida que Ele nos deu. A nossa obediência pela salvação que Ele nos entregou na pessoa de Cristo. A nossa obediência pelo sustento que Ele nos dá todos os dias. É isso. Então Tiago considera a obediência de Abraão obras. Ele diz: não foi por obras que Abraão foi justificado. Que obras ele deu? Obediência. Daqui se percebe que as obras em foco não são exclusivamente aqueles atos de caridade, bondade que se prestam ao próximo, como se poderia depreender dos exemplos anteriores de Tiago que tratavam dos pobres. No começo do capítulo 2, quando ele fala da acepção de pessoas, que ele fala: se entrar alguém distinto, você vai colocar lá na frente, e aí você vai desprezar aquela pessoa que talvez não esteja de forma tão honrada quanto você reputaria. E veja, atos individuais de obediência à vontade de Deus, como o caso de Abraão e Raabe,
Isso sim são obras, e Tiago assim considera. Tiago diz que Abraão foi justificado quando ofereceu Isaque no altar. É aqui que ele parece contradizer a doutrina da justificação pela fé, exposta por outros autores neotestamentários, em especial a Paulo. Porque Paulo diz em Romanos 4:2: se Abraão foi justificado por obras, tem de que se gloriar, porém não diante de Deus. Então, óbvio, tem pessoas que vão ter muita dificuldade em entender, peraí, como é que Tiago fala que Abraão foi justificado por obras? Mas Paulo tinha dito que se ele foi justificado por obras, ele tinha que se gloriar, mas não diante de Deus, porque diante de Deus você não tem do que se gloriar. O próprio Paulo em Efésios 2 vai dizer, não de obras, não por obras, para que ninguém se glorie. Então tem alguma coisa estranha aí. Mas a questão é que a justificação que Tiago se refere não é a mesma que Paulo se refere. Vamos tentar entender isso aí. De acordo com Paulo, Abraão foi justificado pela fé diante de Deus, bem antes de oferecer Isaque. Ou seja, ele está falando aqui daquela justificação que é conseguida no derramamento do sangue de Cristo, e que ela faz efeitos para frente, ou seja, após a sua vinda e após o seu sacrifício, mas também teve efeitos para antes. Por quê? Porque Abraão e toda a sua geração depositou fé, eles depositaram fé no Messias que haveria de vir. E nós, depois de Cristo, depositamos fé naquele que já veio. Então, Abraão foi justificado pela morte expiatória de Cristo na cruz? Sim. Ali ele teve alguma obra? Não. Justificado pela fé somente. E essa é uma doutrina que a reforma traz e que nós cremos de forma perfeita. Nós somos justificados pela fé somente, no sentido de sermos novas criaturas, de sermos apresentados diante de Deus pelos méritos de Cristo e de termos todos os nossos pecados perdoados e nenhuma condenação a mais para aqueles que estão em Cristo. Ok? Mas veja só, quando ele de fato apresenta Isaque no alto do Monte Moriá, já sendo justificado por Cristo, ele agora justifica a sua fé. Ele dá razão à sua fé, ele dá uma evidência da sua fé. Ele diz, eu tenho fé em Cristo, eu sei que eu sou justificado, mas essa minha justificação também requer obras que evidenciem essa justificação, ou seja, a minha salvação. Como eu sou salvo, eu vou dar razão a essa salvação, justificar essa salvação, a minha fé, mostrando que eu sou obediente a Deus. Então, ele ali não estava justificando a sua vida, ele estava justificando a sua crença. Nenhum sangue seria derramado. Por quê? Porque já foi derramado por Cristo. Precisava do sacrifício de Isaque para salvar a vida de Abraão? Não, mas precisava daquele momento para mostrar que a sua fé era tamanha que ele conseguiria obedecer a Deus, mesmo que fosse necessário o derramamento de sangue do seu filho. Esse é o ponto diferente. Então, quando Tiago fala, está dizendo o seguinte: a justificação de Abraão se consumou pelo ato de obediência executado anos mais tarde, quando ele oferece Isaque. Ali então, como diz o versículo 22, se cumpriu. Isto é, se confirmou aquilo que ocorreu anos antes, quando Abraão creu em Deus. Veja o que diz o versículo 22. Ele, voltando para o 21, a gente vai até o 23, ele diz: por acaso não foi pelas obras que Abraão, nosso pai, foi justificado quando ofereceu o seu filho Isaque sobre o altar? Você percebe que a fé operava juntamente com as suas obras,
e que foi pelas obras que a fé se consumou. Quem se consumou com essa obra de obediência foi a fé, não a salvação. Então, a justificação que Paulo cita é diferente da justificação que Tiago cita. Uma está falando de confirmação da salvação pelo derramamento do sangue de Cristo. Outra está falando da confirmação da fé pela obediência à voz do Senhor. E ele diz, e se cumpriu a escritura, que diz o seguinte: Abraão creu em Deus. Foi a primeira coisa que aconteceu. Abraão creu em Deus, e isso lhe foi atribuído para justiça. E ele foi chamado amigo de Deus. Primeiro acontece o fato de Abraão crer em Deus, ou seja, a fé colocada em seu coração. Segundo, o que é que acontece? Essa fé é consumada na obediência, no ato de obediência, na entrega de Isaac no alto do monte. Como isso fica muito bem evidenciado, o Senhor não permite, obviamente, que o sacrifício seja feito. Nós não precisamos de outro sacrifício, porque temos o sacrifício de Cristo. Então nós não temos que fazer coisas mirabolantes para provar que nós honramos o Senhor. Ele não pede que hoje você saia daqui até a sua sessão eleitoral de joelhos, agradecendo por mais uma semana que se inicia e pela oportunidade de você escolher as pessoas que de forma terrena vão lhe governar pelos próximos 4 anos. Ele não pede que você, para ter uma casa nova, faça determinadas promessas. Vou ficar 10 anos sem tomar Coca-Cola, aí Deus vai me dar uma casa. Não, vai melhorar a sua saúde, mas a casa talvez não venha. Você percebe que às vezes coisas que a gente se propõe a fazer são facilmente desmanteladas pelo argumento de que elas não vão ser recebidas por Deus como uma coisa extraordinária e que Ele vai se impressionar e vai me dar alguma coisa por conta daquilo. Ele fez algo tão extraordinário que a gente não vai chegar nem no rastro da chinela dele, porque a gente não consegue se entregar para que outro tenha vida. E mesmo que a gente se entregasse, a nossa morte não expiaria os pecados de ninguém. Nada do que a gente fizer é extraordinário aos olhos de Deus, a não ser uma coisa: mostrar que a gente obedece a Ele. Isso alegra Ele. Isso confirma que nós temos fé nele, que de fato nós fomos feitas novas criaturas. Tiago, no versículo 22, ele se dirige ao homem insensato, que pensa que fé sem obras pode salvar, e ele mostra 3 implicações na relação entre fé e obras que podem ser vistas no ato de obediência de Abraão, e a gente vai ver no versículo 22 e 23 que a gente acabou de ler. Primeiro, ele diz o seguinte: você percebe que a fé operava juntamente com as suas obras? Então, a primeira implicação: a fé opera juntamente com as obras. Se você for para a NVI, você vai ter no mesmo texto, as duas atuavam juntas. E na Revista Corrigida vai dizer, cooperavam. Então, uma coisa vai trazer a outra. Elas não podem ser dissociadas. Alguém não pode dizer, eu tenho fé, mas não tenho obras. Ou dizer, eu tenho muitas obras, mas não tenho fé. Muita obra sem fé é o quê? Caridade. Caridade qualquer pessoa pode fazer, não pode? Se você chegar daqui a 70 anos diante de Deus, mas você não teve nenhuma demonstração de fé verdadeira, como aqui no texto mostra a obediência de Abraão. Aí você diz assim, mas Senhor, eu durante os 70 anos que eu vivi, eu distribuí todos os meses cesta básica na minha rua.
Eu não deixei nenhuma pessoa ficar com fome na minha rua. Muito provavelmente ele vai olhar para você: você fez bem a sua filantropia, mas isso não mostrou que você cria em mim com todo o seu coração. Talvez isso pode até mostrar que o seu coração era tão soberbo que você achava que eu não ia sustentar as pessoas e o sustento delas dependia de você. Por isso que você assegurava todos os meses que elas iriam comer da sua mão e não das minhas. Você esqueceu que eu dou todos os dias o pão que vocês precisam, e que eu ensinei que vocês orassem assim. Talvez você diga assim: eu sou a pessoa mais crédula do mundo, eu creio em Deus, eu tenho fé nele, mas você não evidencia isso. E aí você vai chegar diante de Deus e vai dizer: Senhor, eu orava tanto no meu quarto, eu tinha um quartinho de oração em casa, eu lia todas as vezes, eu lia a Bíblia 3 vezes por ano, de capa a capa. Eu era uma pessoa que dentro de casa só tinha louvor no meu radinho. Ele vai dizer: o que é que você fez com tudo isso? Quais foram as obras que você desenvolveu, de tanta coisa que você absorveu? Você pregou para outros poderem se arrepender e serem feitos novas criaturas? Você ajudou o mais necessitado? Você falou da importância da comunhão dos santos? Ou você ficou só dentro da sua casa, se abastecendo, para nunca produzir nada? Veja que não dá para ter uma coisa ou outra, tem que ter as duas. Essa é a primeira implicação na relação entre fé e obras, que podem ser claramente vistas no ato de obediência de Abraão. Mas tem uma segunda: pelas obras a fé se consumou. Ele diz aqui, você percebe que a fé operava juntamente com suas obras, e que foi pelas obras que a fé se consumou, ou seja, que a gente se certifica que existia fé a partir das obras que foram produzidas. Elas são comprovadas, a fé é comprovada pela obra. Consumar aqui significa o seguinte: alcançar o alvo. Qual é o alvo da fé ser implantada no nosso coração? O que ele quer colocando fé no nosso coração? Que a gente creia nele, que a gente obedeça a sua voz, que a gente faça a sua vontade, que está expressa nas Escrituras. É isso. Então, essa fé alcançou o seu alvo, alcançou o seu objetivo, que é fazer com que nós nos conformemos à palavra dele e sejamos obedientes até as últimas consequências. Chegou ao estado de perfeição, ficou completo. Ao oferecer Isaac, a fé de Abraão amadureceu, foi aperfeiçoada. Aquele ato de obediência também mostrou ao mundo que Abraão cria realmente em Deus, dessa forma justificando-o diante dos homens. Mas tem uma terceira implicação no versículo 23. Ao oferecer Isaac sobre o altar, há o cumprimento de Gênesis 15, 6. É por isso que ele diz aqui: e se cumpriu a Escritura, que diz: Abraão creu em Deus, e isso lhe foi atribuído para justiça. Então, além de mostrar que a fé operava junto com as obras, além de mostrar que as obras consumaram, demonstraram a fé, a obediência de Abraão nos mostra o seguinte: que as Escrituras foram cumpridas por esse ato de obediência. Quando ele fala cumpriu-se, não é que Gênesis 15, 6 era uma profecia, e aí se cumpriu naquele ato, mas é no sentido de que foi comprovada, foi realizada, foi demonstrada a fé dele. É interessante que Paulo usa Gênesis 15, 6 para provar que Abraão foi justificado pela fé
antes de ser circuncidado, enquanto Tiago usa a mesma passagem como prova de seu argumento de que a fé e a obra andavam juntas em Abraão. No fim das contas, o que a gente percebe? Eles estão apontando para o mesmo caminho. Um caminho de obediência, um caminho de novidade de vida, um caminho de santidade. Mas um está indo por um lado e o outro pelo outro. Só que esses lados vão se encontrar. Porque não dá para chegar até ele só com a fé que eu digo ter. Do mesmo jeito não dá para chegar até ele só com as obras que eu digo ter. Elas têm que atuar juntas. Só que agora a gente vai para um texto, ainda o versículo 24, que ele diz o seguinte, concluindo no versículo 24, ele diz: assim vocês percebem que uma pessoa é justificada pelas obras e não somente pela fé. O que ele está querendo dizer aqui? Ele está falando agora pela quarta vez na questão de ser justificado por obras e também pela fé. Veja no versículo 14 o que ele diz: meus irmãos, qual é o proveito se alguém disser que tem fé, mas não tiver obras? Será que essa fé pode salvá-lo? Fé sem obras, inútil. Uma fé inútil pode salvá-lo? Ele questiona. Versículo 17: assim também a fé, se não tiver obras, por si só está morta. Confirmando. Versículo 20: seu tolo, você quer ter certeza de que a fé sem obras é inútil? Você ainda está duvidando? Você quer ter certeza? Eu vou mostrar agora Abraão e Raabe, para você tirar todas as dúvidas. Aí ele vem no versículo 24: vocês percebem que uma pessoa é justificada pelas obras e não somente pela fé. Porque vocês olham para Abraão e percebem, ali existia fé. E porque ali existia fé, também existiu obras. Então vocês percebem que uma pessoa é salva, é justificada por meio da fé. E é necessário que, por conta de ter fé e ter sido justificada, ela ande em boas obras. O que Tiago está falando aqui com o exemplo de Abraão é um resumo do que Paulo falou em Efésios 2, de 1 ao 10. Eu não vejo diferença. Eu entendo que as palavras colocadas, fé e obras, trazem um certo grau de dificuldade para que a gente, a princípio, compreenda. Mas quando a gente vai olhando aquilo que ele vai expondo, eu não entendo que Tiago seja contraditório a Paulo. Eu entendo que ele seja complementar. Eu entendo que ele está apenas confirmando aquilo que Paulo já disse. Até porque, meus irmãos, não há contradições na palavra de Deus. Entenda isso. A palavra de Deus tem um centro, que é a pessoa de Cristo. Toda a mensagem gira em torno dele. Toda a palavra de Deus é cristocêntrica. Não tem nada a ver conosco. Tem a ver com ele. Ele não subiu lá naquela cruz simplesmente porque ele nos amou. Mas nós fomos criados e salvos para quê? Para o louvor da sua glória. O próprio Paulo fala isso em Efésios 1. Então, era necessário que nós fôssemos refeitos para louvá-lo e glorificá-lo. Então, qual é a primeira questão envolvida naquela crucificação, naquele sacrifício? A glória do Pai. O amor ao seu nome. O que motivou ele não foi primeiramente porque ele amou a mim e a você, mas ele ama a sua glória. Porque ele ama a sua glória, ele separou um povo que foi perdoado, regenerado, justificado para viver para o louvor da sua glória.
tire o holofote de si, porque ele nunca deveria estar ali. Ele sempre deve estar voltado para Deus. E nós o encontramos a partir da pessoa de Cristo. Nós o vemos quando olhamos para Cristo. E a nossa fé é justificada pelas obras que nós fazemos, não para o nosso louvor, mas para o louvor dele. Tudo que a gente fizer, se não for por fé, o que a palavra diz que é? É pecado. Mas o que a gente faz por fé, isso traz a glória a Deus. Essa é a finalidade das nossas vidas. Nós fomos feitos para isso. Então a fé torna-se verdadeira somente quando ela mostra que é real na base das boas ações que ela produz. É pelo que eles fazem que o que eles acreditam é comprovadamente válido. Se você fala para as pessoas que você é uma pessoa boa, que você é uma pessoa de boa convivência, que é muito fácil viver com você, elas podem até acreditar, mas até o ponto que elas comecem a conviver com você. Eu posso chegar para alguém e dizer assim: eu sou muito bom. Olha, eu sou uma pessoa boa, meu coração é bom. Jesus sabe disso. Vai morar no mesmo teto? Aí você vai conhecer as manias, os defeitos, como a gente fala aqui na Paraíba, os pantins. E talvez aquela pessoa que diz ser boa não seja tão boa assim. Por quê? Porque agora você viu as obras. Essas obras não estão comprovando o que ela falou. Nem sempre discurso e prática são correspondentes, mas no caso da nossa fé, o discurso e a prática devem ser sim correspondentes, porque é justamente o que a gente pratica que exemplifica, que demonstra aquilo que a gente prega, a fé em Cristo. Mas vamos por causa de Raabe, para a gente já ir fechando a meditação de hoje. Ele diz o seguinte: de igual modo, versículo 25, será que não foi também pelas obras que a prostituta Raabe foi justificada quando acolheu os emissários e os fez partir por outro caminho? Primeira coisa que eu acho fantástico em Tiago é que ele sai do exemplo do pai Abraão e vai para Raabe. E alguém poderia dizer o seguinte: como é que pode trazer dois exemplos tão antagônicos, tão opostos? Você olha para Abraão, é o nosso pai na fé, e Raabe era uma prostituta. Tá, eu vou ter que me adiantar um pouquinho aqui no meu esboço, só para falar uma coisa para vocês. Abraão está lá em Hebreus 11, a gente estudou aqui faz pouco tempo, né? Galeria dos Heróis da Fé, está Abraão lá, não está? Mas olha o versículo 31 de Hebreus 11. Pela fé, Raabe, a prostituta, não foi destruída com os desobedientes, porque acolheu os espias com paz. Ela também está. Isso reforça o que ele falou no começo do capítulo 2. Eu tenho o direito de fazer acepção de pessoas, de tratar qualquer pessoa diferente, porque diante de Deus, Abraão e Raabe são apenas seus filhos. Cai todo o rótulo, cai todo o passado, cai tudo. Quando aquele sangue verteu na cruz, todos que o pai entregou ao filho foram salvos e foram justificados. Todos que se chegaram a Cristo, de modo algum ele lançou fora. Ele não perdeu das suas mãos nenhum que foi entregue na eternidade pelo Pai. Não dependeu de ser doutor, de ser letrado,
de ser o mais bonito, de ser o mais educado, não. De ter a vida mais ilibada no seu passado, porque também não adianta ter uma vida ilibada no passado se você não creu em Deus. Ah, mas ele é uma pessoa fantástica. Pensa como eu gosto de fulano. Cara correto, honesto, pagador, cumpre o que diz. Creu em Deus? Não. Aí isso aí não, né? Eu já pedi demais. O homem é tudo isso e ainda tinha que crer em Deus. É porque tudo isso sem fé não vale de nada. Seria melhor que ele não tivesse feito nada e tivesse sido encontrado por Deus e transformado, para que ele começasse a ser alguma coisa. Porque é isso que nós somos sem Deus, nada. Com Ele, nós nos tornamos alguma coisa, e muita coisa. Seus filhos, a todos quantos o receberam, foi-lhes dado o poder de serem feitos filhos de Deus. Não importa se é Abraão ou se é Raabe, a fé é evidenciada pelas atitudes, pelas obras. Ela é tão digna quanto ele de estar ali, sendo mostrada para nós, é um exemplo de fé. E a partir do momento que a gente olha para aquela atitude dela, tanto faz se lá para trás ela era prostituta, eu sei que daqui para frente eu estou vendo uma pessoa que tem fé em Deus, uma pessoa que está sendo colocada aqui como tão digna quanto tantos outros, porque erro todo mundo tem. Abraão não errou não antes de Isaac? Sim, juntamente com sua esposa. Quiseram apressar o processo. Está demorando. Eu já sou velha. Você também já está velho. Toma a minha serva. Era o filho da promessa? Não. Deu certo? Não. Até hoje. Até hoje. Está dando errado. Mas quando obedeceu, aí ele conseguiu o favor do Senhor. Em Isaac, na obediência de levar Isaac até aquele monte, aí ele conseguiu o favor do Senhor. Aí ele recebeu bênção, não só para ele, mas para a sua descendência, para toda a terra. Quando ele diz aqui, caso semelhante ou de igual modo, no começo do versículo 25, Tiago está acrescentando um segundo exemplo depois de Abraão, que prova o seu princípio de que a fé deve ser justificada. E que aquele que diz que tem fé, aquele que se declara justo, deve demonstrar através de boas obras individuais, que de fato tem essa fé. Raabe é um exemplo bem diferente, porque não somente temos que citar, é uma mulher, não era a classe mais privilegiada do seu tempo, também era pobre, não era dona de muitas terras, e era uma prostituta que até então vivia uma vida imoral. Mas é muito importante que essa adição seja feita. Por quê? Porque mostra que Tiago está dizendo que se aplica a todos. Todos devem demonstrar a sua fé. Todos devem ter fé e obras. E Deus pode usar qualquer um para o propósito de demonstrar que a fé nele deve ser evidenciada por obras. O perdão está ao alcance de todos. Todos. A história de Raabe se passa lá em Josué capítulo 2. Ela salva os 2 espias israelitas em Jericó. E ela faz 2 coisas. Primeiro, ela dá hospedagem a eles. Os esconde na sua casa. Qual era a casa de Raabe? Não era uma igreja. Provavelmente era uma taberna, um bar, ou até mesmo um bordel, onde ela realizava ali as suas questões comerciais. Dali ela tirava seu sustento. A casa fazia parte do muro da cidade, ou seja, era bem estratégica a localização dela. E assim ela os abaixou por uma corda no muro, até chegar na sua casa. E aí a segunda coisa que ela faz, ela os envia em uma direção
diferente, salvando-os assim da milícia de Jericó. Como resultado, então ela se torna uma das heroínas da tradição judaica e era conhecida como um modelo de hospitalidade. Tem uma pessoa correndo no meio da rua e dizendo assim: estão atrás de mim, vão me assaltar. Você abre a porta? Talvez não, né? Porque você também não quer ser assaltado, porque corre riscos. Raabe correu riscos, mas obedeceu a Deus. Demonstrou ali que para ela era mais importante proteger os homens de Deus do que o risco que ela poderia correr. Nem sempre a gente pensa assim, a gente pensa na própria pele. Está tão bonzinho assim, né? Sem arranhões. Mas a gente precisa, muitas vezes, passar por riscos para que essa fé seja evidenciada. Embora pagã, cidadã de Jericó e prostituta, ela confessou sua fé, o que está registrado em Josué 2:11. O Senhor teu Deus é Deus no céu, em cima, e na terra, embaixo. Ela está confessando a respeito do Senhor. Ela agiu com base na sua fé, escondeu os mensageiros, salvando-os dos soldados. Como resultado, ela foi considerada um modelo de fé no Novo Testamento. O texto que eu já citei, Hebreus 11:31. Ela é também aqui um modelo de obras baseadas na fé. E aí a gente vê aqui no versículo 26, pela quinta e última vez, nesse trecho todo de Tiago 2, do 14 ao 26, ele destacando a tese da sessão toda, que a fé sem obras é morta. Versículo 26, porque assim como o corpo sem espírito é morto, assim também a fé sem obras é morta. Vamos lá. O que ele está colocando aqui? Ele usa uma poderosa analogia para fazer valer o seu ponto de vista. A fé sem obras é tão morta quanto o corpo sem o espírito. Porque o corpo sem o espírito, ou se você olhar lá no texto de Gênesis 2:7, termos intercambiáveis, alma. Sem alma, sem espírito, o corpo é o que? É um pedaço de carne, sem vida. Quando uma pessoa morre, o que é que acontece? Ele sai o espírito. E ela fica como? Imóvel. Espero que você não tenha tido essa experiência. Eu já tive, de ir ao necrotério, reconhecer um corpo. Está parado. Não faz nada, não reage. Alguém abre o saco, você olha, percebe que é seu parente, alguém fecha, e dali segue para o sepultamento. Liberação do corpo e sepultamento. Não tem mais vida. Quer dizer então que uma fé sem obras é uma fé que não tem vida. Não faz nada. É inútil. Portanto, as boas obras são a força vital de qualquer reivindicação de fé. Você tem fé? Então mostre as obras. Porque elas vão evidenciar a sua fé. É isso. Não é apenas que a fé é trazida à vida por estes atos. Sem eles, nem existiria fé desde o início. Essa fé não morreu, ela nunca esteve viva. Uma fé sem obras, ela nunca esteve viva. Era um cadáver e tinha sido em todos os momentos um cadáver. Como é que a gente percebe que Adão realmente veio a ser um ser vivente? Quando o fôlego de vida foi inspirado por Deus em suas narinas. Em Gênesis 2:7. Deus inspirou o fôlego de vida em Adão e ele se tornou um ser vivente. Tiago está dizendo que da mesma forma, essa fé só passa a ser viva a partir do momento que ela vai ter boas obras sendo produzidas. Qualquer fé que não seja animada por obras, não é fé alguma. Aqui a gente fecha o capítulo 2. Eu espero que de fato a gente seja estimulado. Não agora a tentar fazer qualquer tipo de obra para justificar a nossa fé,
mas simplesmente ouvir mais a voz do Senhor e ser mais obediente à sua palavra, para produzir aquilo que Ele espera de nós, aquilo que Ele requer de nós, e dessa maneira ter a nossa fé demonstrada, que outros possam também se sentir desafiados nesse sentido, de ter uma vida mais produtiva, não para que sejam reconhecidos pelas suas atividades, mas para que Deus seja reconhecido neles, e que dentro deles exista uma fé que de fato seja viva, que de fato dentro dessa pessoa fluam rios de água viva, que não seja uma vida que não é vida, uma coisa desanimada, que não seja uma pessoa que simplesmente vem, senta, sai, que não se preocupa, que não se envolve, que não vive a vida cristã em fé, mas que cada um de nós e que outros que sejam por nós influenciados possam viver cada dia como nós devemos viver, com fé que opera obras, com obras que evidenciam a fé. Assim que Tiago nos ensina, assim que o Senhor nos ensina através de Tiago, e assim devemos buscar viver para a glória dele.